Senhor Jesus, meus amados, quem fala é o pastor Edilson Rodrigues, venho trazer aqui a segunda parte daquele estudo sobre os dons espirituais. Ou seja, são 9 dons espirituais. Eu falei sobre 3. Eu falei sobre os dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Agora vamos para a segunda parte, que é os dons de poder. Quem quer conhecer os dons de poder, dá um glória a Deus aí. Amém, irmãos? Dons de poder: fé, cura e operação de maravilhas. Primeiro dom que eu vou falar, dom de cura. Dom de cura, acredito que todos sabem qual que é. É aquele a qual se impõe a mão e a pessoa é curada. Não necessariamente precisa impor as mãos através de uma palavra, como Jesus ministrava, e através de uma palavra a pessoa era curada. Mas tem casos também que você coloca as mãos sobre a pessoa, mas isso não vem ao caso, não é como ministrar cura, mas sim o que é o dom de cura. Ou seja, o dom de cura é um ato de impor as mãos, liberar a palavra e aquela pessoa está sendo curada. Se ela tiver uma surdez, ela será curada. Se ela tiver uma cegueira, como Bartimeu, que clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamar, colocou a mão sobre ele e declarou a cura, e aquele homem voltou a enxergar. Não só com Bartimeu, o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, aquele homem estava acamado. Aquele homem pedia ajuda e não tinha ninguém que o ajudasse. Jesus estava passando por aquela determinada região e viu aquele homem caído e disse para ele: pega tua cama e anda. Ou seja, o paralítico andou, o cego enxergou, o surdo ouviu. E esse é o famoso dom de cura. Passando pelo dom de cura, muito conhecido, ou seja, vamos para o dom da fé. O dom da fé, ele não é uma fé natural. Eu creio que eu vou mudar de emprego. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Não é um crer da boca para fora. Eu acredito que o meu casamento vai ser restaurado. Isso é uma fé natural. Não é um dom espiritual. O dom da fé ele vai muito além do nosso entendimento e da nossa compreensão. Quem tinha o dom da fé? Os apóstolos, os profetas. Ou seja, eles eram fiéis. A palavra fé significa fidelidade. Eles eram fiéis em todo o tempo. Se tivesse que passar dias sem comer, eles passariam, por amor a Deus. Se tivesse que ser torturados, eles seriam torturados, apedrejados, açoitados, colocados no cárcere. O dom da fé é isso, é confiar em todo o tempo, é crer que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, não subiram ao coração, que o Senhor está preparando uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém para mim e para você. Quem tinha esse dom da fé? Quem se lembra de Daniel? Orava 3 vezes ao dia e armaram uma cilada para ele e lançaram uma cova cheia de leões. Será que ele chorou? Será que ele esperneou? Não, ele confiou. Ele caiu naquela cova e se manteve o quê? Em oração, em espírito, acreditando que o Senhor o livraria daquela cova. Dali havia anjos o protegendo. Ele foi lançado num dia e num outro. Quando o rei abriu aquela cova e gritou o nome de Daniel, Daniel respondeu. Por quê? Porque Daniel tinha um Deus zeloso. Ele tinha uma fé inabalável. Ou seja, se a gente parar para pensar, não só Daniel. Outra questão aí, Abraão. Abraão, ele pegou o filho da promessa, Isaque. Pegou o seu único filho. Ele ouviu a voz de Deus que dizia: Abraão,
pega Isaac e vai até a montanha de Moriá e o sacrifica. Ele pegou o seu filho, a Bíblia vai dizer, pegou alguns mucamos, né, acho que 3 servos junto com ele, caminhou 3 dias e 3 noites até chegar à montanha de Moriá. E ali ele subiu com seu filho Isaac, deixou os teus 3 servos, se eu não me engano, para trás e subiu. E o seu filho questionou: pai, e cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? Abraão disse: Deus proverá. E subiu. Mas a Bíblia diz que quando ele estava prestes a sacrificar o seu único filho, estou resumindo, pegou o cutelo ali para partir o filho no meio, apareceu um anjo atrás dele e gritou: Abraão, não faça isso. Ou seja, Deus proveu o cordeiro, porque ele tinha uma fé inabalável. Não só ele também, como a gente parar para pensar, aleluia, Davi, que enfrentou um gigante de 3 metros, um jovem franzino, derrotou urso, leões. Ou seja, ele confiava em Deus e todo o tempo. Poderia ter sido massacrado por aquele Golias. Nem os seus irmãos, que eram fortes, valentes, enfrentaram aquele gigante. Essa é a fé que move montanhas. A fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham, confiando em todo o tempo, não se curvaram perante a estátua de ouro de Nabucodonosor. Nabucodonosor, se sentindo ofendido, afrontado, pegou aqueles 3 jovens, mandou amarrar as mãos, os pés e pediu para os lançar na fornalha. Falou: aquece aquela fornalha e lança esses 3 jovens lá, eu quero ver o que vão ser deles agora. Vamos ver se Deus vai salvar eles. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que havia um 4º homem dentro daquela fornalha, que desatou as nós das cordas, dos pés ali, das mãos, e convocaram eles para dançar dentro daquela fornalha. O rei ficou abismado com o que viu, pediu para tirar os jovens dali, e eles estavam cantando, perfumados, não tinha sequer cheiro de fumaça. Isso é o dom da fé. Amém, irmãos? Dá para entender aí? Dá para captar? Não é essa fezinha que você tem, não. É uma fé que você é capaz de morrer por Jesus Cristo. Você é capaz de ser apedrejado, açoitado, degolado, decapitado, crucificado, como foram os apóstolos. Essa é a verdadeira fé. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não conseguimos ver. Que coisa linda, tremenda, irmãos. Jesus é fiel, irmãos. Confie nele. Agora vamos para o 3º dom de poder. Operação de maravilhas. Ou glória. Quem conhece esse dom, irmãos? Quem sabe como funciona? Qual o significado desse dom? Quem lembra da botija de azeite que aquela viúva, ou seja, teu marido havia morrido, deixou uma dívida, mas a Bíblia diz que ele era um servo de Deus. E aí os credores vieram buscar os seus 2 filhos. O que aconteceu? Ela entrou em desespero, mas ela confiou em Deus. Ainda que ela estivesse preocupada, desesperada, ela foi até o profeta. Senhor, eu quero levar os meus filhos, nós temos uma dívida. Ele falou: calma, declara o que tem na tua casa. Senhor, só tem uma botija de azeite. O profeta disse: pega vasilhas emprestadas, se tranca no quarto e derrama naquela botija de azeite em todas as vasilhas que você pegar. Ela confiou na voz do profeta, porque o profeta, ele é usado por Deus. Ele é canal divino, ele é fonte de água viva. Então ela pegou aquela palavra, tomou posse, pediu para os seus filhos bater nas casas, pegar vasilhas emprestadas. E aí entrou no quarto, fechou a porta e começou a derramar aquele azeite nas vasilhas. Ia multiplicando, a um certo ponto que não cabia mais vasilhas dentro do quarto. Glória a Deus. Operação de maravilhas, multiplicação do azeite. O azeite só parou de ser derramado quando acabaram-se as vasilhas. Cessou-se o azeite. Ou seja,
Pega todo o azeite aí, ó, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Foi isso que o profeta disse. Isso foi uma operação de maravilhas. Jesus, após ter pregado no monte, o povo tinha muita fome, o dia inteiro ali sem comer, ouvindo a palavra espiritual, mas necessitava o quê? De um alimento carnal. Tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus orou, deu graça, falou, ó, reparte com todos. E foram repartindo de 100 em 100. Ou seja, todos foram alimentados, saciados. Ainda sobrou 12 cestos. Como pode 5 pães, 2 peixes alimentar 5.000 pessoas? Uma operação de maravilhas. Outra questão sobre a operação de maravilhas, irmãos, é Moisés libertando o povo, tirando o povo do Egito. Ele se depara com um mar enorme, o famoso Mar Vermelho. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e agora o que eu faço? Ele escutou a voz do Senhor dizendo, bata o cajado que o mar vai se abrir. Quando ele bateu aquele cajado, o mar repartiu, ficou em seco, e o povo passou, marchando, glorificando, cantando. Eita glória, é forte, né, irmãos? Operação de maravilhas. Isso é tremendo, irmãos. O poder, o agir de Deus. Mas nós estamos perdendo a essência, o temor. Os dons do Espírito estão saindo da igreja porque já não creem mais no Espírito Santo. O amor de quase todos está se esfriando. Não tem santidade, não tem santa doutrina, não tem reverência, não tem temor. Então, irmãos, é complicado você viver da letra. A letra mata, irmãos. Busca o Espírito, busca os dons do Espírito Santo. Amém? Deu para captar aí os dons do poder? Deu para entender? Operação de maravilhas. Vou citar mais um exemplo. Elias colocou o dedo na cara de Acabe. Acabe era o maioral, era o rei de Israel. Elias falou assim, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel por anos. Cessou-se a chuva, não tinha mais plantação, o povo não tinha água para beber, os animais estavam morrendo, a seca tomou conta de Israel. Ou seja, Deus cessou a chuva, segundo a palavra de quem? Elias. Operação de maravilhas, irmão, não é um dom que qualquer um usa, não. Poucos têm. Amém, irmão? Só para captar, eu não vou aqui explicar como adquirir dons, não é isso? O intuito do vídeo é explicar quais são os dons do Espírito Santo. São 9. Eu cesso aqui com um 6º dom. Os 3 dons de poder foram explicados. Os 3 dons de revelação foram explicados e traduzidos. Eu peço que os irmãos dêem um like aí para o meu canal desenvolver. E compartilhe esse vídeo, irmãos. Muitos até operam nesse dom, mas não sabem como explicar e não sabem como funciona. Não sabem discernir qual que é qual. Não tem um entendimento sobre os dons. Então tá aí para você entender e captar. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu agradeço, por mais esta oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém, amados?